E a notícia que pegou todo mundo de surpresa na madrugada de segunda para terça-feira foi a demissão do técnico Felipe Luiz após ganhar a partida do Madureira por 8-0. Exatamente. Felipe Luiz não é mais técnico do Flamengo e a imprensa esportiva falou sobre a repercussão dessa demissão e Leonardo Jardim provavelmente será o novo técnico do Flamengo. Exatamente, Leonardo Jardim. Sabe aquele técnico que era do Cruzeiro? Português? Exatamente. Vamos juntos analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal Band Esportes, Eric Farias, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as informações do Flamengo. É uma loucura mesmo, né? O time ganhou de 8-0, a torcida vaiou ao final do jogo, ou parte da torcida, e o técnico Felipe Luiz foi demitido. Exatamente isso que você está ouvindo. Felipe Luiz foi demitido logo após a entrevista coletiva concedida no Maracanã. Os motivos ainda não estão claros. Eu imagino que amanhã o diretor executivo de futebol, José Boto, que permanece no cargo, deve dar alguma explicação. Quem sabe o presidente BAP também fale sobre essa decisão do Flamengo de demitir o técnico campeão carioca, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, campeão brasileiro, tetracampeão da Libertadores, vice-campeão intercontinental, empatando com o Paris Saint-Germain e só perdendo no pênalti. Ah, a temporada não começou legal. Não começou legal. Mas o Flamengo está na final do Campeonato Carioca e venceu de 8-0 o Madureira. E eu aposto que essa decisão não vai cair bem no vestiário. BAP, presidente, e José Boto, diretor, vão precisar de muita habilidade para contornar os ânimos entre os jogadores. Por mais que num ambiente profissional de futebol sempre existam rusgas, e é claro que muito jogador pode estar insatisfeito com uma ou outra decisão do Felipe Luiz, mas ele era um cara querido pelo elenco, ou pelo menos por grande parte do elenco. Um técnico campeão, um técnico que respeita os atletas profissionais. Foi uma decisão, assim, no mínimo corajosa do presidente do Flamengo, BAP, às vésperas da final do Campeonato Carioca. Eu nem falo só pela decisão do Carioca, mas por toda a temporada. No momento que a gente tem para falar, o que eu consegui apurar foi isso, uma decisão tomada logo após o jogo, ou pelo menos comunicada logo após o jogo. Pelo que apurei, o Flamengo terá um técnico na área técnica contra o Fluminense, não vai ser dirigido por nenhum interino. Especula-se que o Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, esteja no Brasil e possa ser um nome muito forte nessa corrida para assumir o Flamengo. Ele deixou o Cruzeiro para resolver questões familiares, mas depois se colocou à disposição do mercado. Imagino que seja um grande favorito para assumir o Flamengo. Não sei, apenas uma ideia, um palpite até, com base do que a gente ouve aqui e ali. Então vamos aguardar. Vai ser uma terça-feira movimentada, hein? Pois é, para quem achou que ia dormir, né? Então fica ligado aí que a gente tem mais informações. A gente vai apurando aqui, vai apurando ali. E o que a gente conseguiu já ouvir é que nesse processo de renovação do Felipe com o clube, houve muito desgaste, e a partir desse desgaste algumas sequelas ficaram. A informação que eu tenho é que nesse momento de instabilidade do Felipe, né, de todos esses maus resultados que o Flamengo teve nesse início de temporada, o que aconteceu? O Felipe ficou muito isolado. Ele praticamente foi abandonado pelo presidente do clube e pelo diretor executivo, o José Boto. Os dois pouco respaldaram o Felipe Luiz nesse momento mais difícil do Flamengo na temporada. O Felipe acabou correndo sozinho, caminhando sozinho nessa estrada meio esburacada que foi esse começo de 2026, e quando o presidente e o diretor executivo José Boto tiveram a certeza de que poderiam substituí-lo, não pensaram duas vezes. Acho até que essa demissão deveria estar programada para acontecer depois do jogo contra o Lanús, quando o Flamengo perdeu a Recopa. Talvez ali o Flamengo ainda não tivesse um nome muito certo para contratar, para substituir o Felipe Luiz, e acabou empurrando com a barriga até hoje.
e aí demitiu independentemente de 8-0, se fosse 3-0, 5-0, 10-0, 20-0, me parece que a decisão estava tomada. Mas o que eu acho que é mais importante é que nesse início de ano, no momento mais difícil, o Felipe Luiz não teve respaldo de quem deveria respaldá-lo, principalmente o diretor executivo, José Boto, que é quem está do lado dele. Para fechar, né, toda essa noite / madrugada com a demissão do técnico Felipe Luiz. Poucas vezes no futebol eu vi algo tão covarde como o que aconteceu com o técnico do Flamengo, com o Felipe Luiz. Não pela demissão, porque demitir um técnico no futebol brasileiro é algo tão comum quanto a gente beber um copo de água quando tem sede. Mas há técnicos e técnicos, e você não pode fazer com um ídolo do clube, com um campeão do clube, o que foi feito. Você não pode esperar o jogo acabar, deixá-lo ir para a coletiva, demiti-lo numa sala fria do Maracanã, numa conversa de pouco mais de 1 minuto, apenas um comunicado. Olha, você não está mais no clube. Amanhã você já não é mais o treinador do Flamengo e todos os contratos serão acertados posteriormente. Obrigado pelos seus serviços e até uma próxima vez. Porque foi basicamente isso que o diretor José Boto deve ter falado para o Felipe Luiz após a vitória de 8-0 e após o treinador dar uma entrevista coletiva. Deixaram com que o técnico trabalhasse hoje, deixaram com que o técnico fosse à coletiva, sangrasse na coletiva, para depois, de um jeito quase que porco, comunicaram a ele a demissão, né? Então, como eu disse, eu vou repetir, tantos técnicos são demitidos ao longo do ano no futebol brasileiro, mas você não pode tratar um ídolo do clube do jeito que o Felipe Luiz foi tratado essa noite. Não pode. Mesmo que o clube decidisse demiti-lo, é direito do presidente demitir o técnico a qualquer momento, mas poderiam ter feito de um jeito muito mais educado e muito mais respeitoso com alguém que se identifica com o clube, que é torcedor do Flamengo e que sempre foi um trabalhador muito honesto, quando jogava e agora como treinador. Enfim, foi mais uma pataquada da diretoria do Flamengo, uma diretoria que tratou como o profissionalismo sendo a pauta principal da sua plataforma, que o elegeu, e hoje, além de uma frieza inacreditável, foi de um amadorismo absurdo. Então essa é a minha opinião. A demissão é direito de qualquer clube. A forma como se demite é que eu acho que o Flamengo hoje manchou um pouquinho a sua história. Notícia da noite ou da madrugada, porque ela saiu no site do Flamengo à 00:59, 1 minuto para 1 da manhã. Tá aí a camisa do técnico Felipe Luiz. Ele não comanda mais a equipe do Flamengo. Num breve comunicado, afirmaram que o Felipe Luiz não comanda mais o time, mas não tivemos motivos efetivos para justificar a saída do Felipe Luiz. Portanto, sai a equipe que trabalha com o Felipe Luiz, além do treinador. A torcida vaiou demais hoje durante a goleada por 8-0 e o Flamengo agora procura um novo treinador. E olha, o Flamengo tem decisão do Campeonato Carioca, vai decidir com o Flamengo, mas aí optaram aí pela saída do Felipe Luiz. A gente está tentando apurar para saber se foi o técnico que pediu demissão pela pressão da torcida ou foi o clube que dispensou o jogador. Provavelmente, como sempre acontece, vai ser aquela declaração de comum acordo. Felipe Luiz está fora da equipe do Flamengo. Perdeu os dois títulos esse ano e a torcida não está dando trégua para Felipe Luiz. O time não vive uma boa fase. Enfim, a notícia é que Felipe Luiz não é mais treinador do Flamengo. Mas antes dessa informação ser confirmada, o Flamengo ganhou de 8-0 do Madureira. Bom, agora vamos ouvir o Felipe Luiz, que deu uma entrevista coletiva após o jogo e com certeza ele não sabia do seu desligamento. Vamos ouvi-lo. E tudo que eu fiz aqui eu dou e dei a minha vida pelo Flamengo, eu deixei minha alma aqui dentro. Quando o torcedor cobra, ele tem razão. Ele tem razão. O resultado não está vindo, ele não está se sentindo representado pela equipe que está jogando. E eu já falei outras vezes, eu sou o responsável por isso, e eu sei disso. E o que eu fiz muito
foi trabalhar mais ainda, porque a única coisa que eu posso fazer é trabalho, melhorar, dedicar e tentar retribuir e evoluir como treinador para poder devolver esse carinho que o torcedor tanto brindou para mim todos esses anos. Foram os anos mais felizes da minha vida, é o que eu vivi aqui no Flamengo, na vitória e na derrota. Podia te dizer que dói, mas não. Eu entendo perfeitamente o torcedor e o que eu posso fazer é eu fazer melhor ainda para poder trazer eles para o nosso lado de novo. Pois é, acho precipitado essa saída do Filipe Luís do Flamengo, até porque o ano passado faturou tudo. Esse ano perdeu 2 títulos, jogo, decisão em uma partida só, perdeu 2 taças, o time não estava jogando bem, mas me diz uma coisa, que time fica sempre no alto? Que time nunca perde? Que time nunca tem uma infelicidade numa decisão? O Flamengo pode pagar caro por essa escolha, agora vai ter que correr atrás de um novo treinador. E aquela história, se foi ainda manipulado ou incentivado pela torcida a fazer essa troca, aí é muito ruim, porque o Flamengo precisa ter personalidade. Quem manda para saber que o torcedor vai para cá e vai para lá, dependendo, aí é o sabor das partidas, mas não pode ter essa influência tão grande se isso realmente aconteceu. Não está vindo bem, mas acho que foi muito precipitado, porque ele já mostrou serviço no ano passado. Enfim, decisão da direção, ou quem sabe do jogador, está apurando aí para trazer a informação completa para você. Bomba! Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo e não é brincadeira. Não é, porque quando você recebe essa notícia, você fala, não, 1º de abril, não é possível. Flamengo anuncia a saída de Filipe Luís após 8-0 sobre o Madureira, o clube deseja sucesso. Vamos lá. Flamengo meteu 8-0 no Madureira, se classificou para a final do Carioca. Enfrenta a ótima equipe do Fluminense, Fla-Flu, valendo o título do Carioca. Filipe Luís deu a sua entrevista coletiva e tudo mais, e agora, 1h02, pipoca, 00:59, 1h02 foi quando a gente compartilhou no nosso grupo de notícias da ESPN. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a partir desta terça-feira Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele deixam o clube Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico. O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo que foi conquistado e compartilhado nesta jornada e tudo mais. Vamos lá. Gente, começo do ano foi bom no Flamengo? Não, não foi. Tá na final do Carioca, pega o Fluminense, perdeu as decisões de Supercopa e Recopa, não começou bem. Mas vem aí em 14 meses, 15 meses do Filipe Luís ganhando Copa do Brasil 2024, Supercopa, o Carioca do ano passado, o Brasileiro e a Libertadores. E nesse intervalo, começa mal o ano, virou esse caos, protesto e tudo mais. Cara, não é possível. Ou tem alguma coisa lá dentro que ninguém falou, assim um BO daqueles, ou não faz o menor sentido. Comentem abaixo e até a próxima. Amanhã tem mais. Filipe Luís fora do comando técnico do Flamengo não deixa de ser surpreendente. Primeiro porque ele terminou a temporada passada conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, chegando ao Intercontinental, perdendo nos pênaltis a final para o PSG. Um técnico que renovou o seu contrato e era algo que a diretoria queria muito ao fim da temporada. E começar a temporada do jeito que começou, perdendo 2 títulos, a Recopa Sul-Americana para o Lanús e a Supercopa do Brasil para o Corinthians, é claro que isso pesou. A gente precisa entender se o externo influenciou muito nessa decisão no interno do Flamengo. O fato é que não deixa de ser surpreendente porque o trabalho é promissor, é um técnico que em pouco tempo conseguiu conquistar muitos títulos e tem uma temporada longa pela frente ainda com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a própria Conmebol Libertadores. Então, é um movimento que surpreende o futebol brasileiro nesse início de temporada. Filipe Luís não é mais o técnico do Flamengo. Depois da goleada por 8-0 diante do Madureira e de garantir a vaga na final do Campeonato Carioca, o treinador foi demitido ainda no Maracanã. No pós-jogo, tudo estava acontecendo normalmente. O Filipe foi para a entrevista coletiva, respondeu todas as perguntas dos jornalistas e o clima parecia até mais tranquilo. Apesar dos protestos da torcida, o Flamengo jogou um pouco melhor e também conseguiu um bom resultado. O Filipe saiu da entrevista e foi chamado numa sala ainda no estádio pelo José Botto e ali ele foi informado de que estava demitido, de que não era mais o técnico do Flamengo. Não teve nenhuma conversa prévia, o Filipe não
fazia nenhuma ideia disso, não tinha nenhuma informação que levasse a essa possibilidade. E ali, depois de fazer todo o protocolo do pós-jogo, normalmente, jogadores passaram pela zona mista, tudo de forma normal, o Felipe foi chamado na sala e comunicado dessa decisão de que ele não ocuparia mais o cargo de técnico do Flamengo. Essa é uma notícia de agora, a gente está ainda apurando mais informações para entender o que levou a isso, o porquê dessa decisão vindo do presidente BAP, mas o fato é que essa nota é oficial, o Flamengo já comunicou a saída do Felipe e mais, né, o auxiliar, o Ivan e o preparador físico, o Diogo, eles não fazem mais parte do Clube de Regatas do Flamengo. Essa é a notícia de agora, Felipe Luiz está demitido. Após essa bomba que pegou todo mundo de surpresa, saída de Felipe Luiz do Flamengo, o pessoal pediu para eu dar uma nota da passagem do treinador pelo rubro-negro. É o seguinte, 2025, nota 10. 2026, nota 5. Então, na média, e com essa saída conturbada, fica um 7,5 para o Felipe Luiz no Flamengo. Quero saber a opinião de você, fã de esportes. Com a surpreendente demissão de Felipe Luiz, Leonardo Jardim é o alvo disparado no Flamengo neste momento. Inclusive, os representantes do técnico português já são esperados no Brasil, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Há sim conversas em andamento. Não custa lembrar, em dezembro passado, logo depois que o Jardim rescindiu amigavelmente com o Cruzeiro, ele chegou a ser procurado sim pelo Flamengo. Naquele momento havia um imbróglio envolvendo a renovação ou não do Felipe Luiz. O Jardim não queria voltar a trabalhar e também logo na sequência o Felipe Luiz assinou a renovação de contrato. Nos últimos meses, janeiro e fevereiro, o Jardim recusou tudo aquilo que aparecia do Brasil, da França, dos Emirados Árabes Unidos, mas conforme trouxemos com exclusividade na ESPN na semana passada, o Jardim resolveu todos os problemas pessoais, particulares, familiares e passou a mensagem para o mercado. Quer voltar a trabalhar em março, estamos em março, então é muito provável que as negociações entre Flamengo e Leonardo Jardim avancem de forma significativa. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações então do Flamengo. Vai ficar a lembrança agora do técnico do Felipe Luiz. Tá aí os números do Felipe Luiz: 101 partidas, 63 vitórias, 23 empates, 15 derrotas, 5 títulos conquistados aí, 3 títulos perdidos. Tá aí a informação da imprensa esportiva, a repercussão da imprensa esportiva de todo o Brasil, falando aí sobre essa demissão. E Leonardo Jardim, provavelmente será o novo técnico do Flamengo nos próximos dias, né? Pelo menos é a repercussão que está acontecendo nesse momento. Parece que já tem tratativas bem avançadas com o técnico e ele deve se tornar o novo técnico do Flamengo. O Felipe Luiz, ele assumiu o Flamengo em outubro de 2024, após a demissão do técnico Tite. Uma bomba estava acontecendo no Flamengo nessa época. O Flamengo não conseguia jogar bem, né, naquela época, inclusive perdeu o título brasileiro. E aí o Felipe Luiz acabou assumindo, entre aspas, essa bomba. E aí, 2025, inclusive o contrato dele era até o final de 2025, ele entrou como um suplente, aí foi ficando. E quando veio a direção do José Botto, decidiu efetivar o treinador, né? Não poderia demitir o Felipe Luiz, ainda mais que o Felipe Luiz estava conseguindo fazer o Flamengo jogar novamente, coisas que na época do Tite não estava acontecendo. E aí era impossível demitir o técnico naquele momento. Mas, pelos comentários da época, era de que a diretoria do Flamengo queria um técnico com gabarito, com mais experiente, mas acabou ficando o técnico Felipe Luiz. E Felipe Luiz fez um ano espetacular em 2025. Lembrando que ele ganhou a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Carioca. E aí ele foi conquistando e foi permanecendo como técnico do Flamengo. Lembrando que em 2025 teve momentos altos e baixos no Flamengo. O Flamengo não conseguiu fazer bem uma fase de grupos, por exemplo, da Libertadores da América, coisa que, com o elenco que tinha e com o grupo que o Flamengo havia pecado, a expectativa era de que o Flamengo fizesse uma excelente fase de grupos da Libertadores da América, coisa que não aconteceu. Então, acho que todo mundo se lembra o sufoco que foi a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores da América. E aí, chegando na Libertadores da América, o Flamengo começou a deslanchar, teve aquele imbróglio na partida contra o Estudiantes, né? Uma partida muito difícil, partida contra o Racing também muito difícil.
E aí o Flamengo chegou na final e conseguiu ser campeão. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso foi desgastando a relação entre Flamengo e diretoria do Felipe Luiz. Na minha opinião, o Felipe Luiz 2025, mesmo tendo esses imbróglios, esses altos e baixos, conseguiu fazer com que o Flamengo deslanchasse, conquistasse títulos importantes novamente. E lembrando que o Flamengo fez uma excelente Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo lembra que o Flamengo venceu do Chelsea, foi eliminado somente depois pelo Bayern de Munique, inclusive venceu o Chelsea, que foi o campeão da Copa do Mundo de Clubes. E depois conseguiu no final do ano fazer uma boa participação também no Mundial de Clubes, chegando aos pênaltis com o Paris Saint-Germain, que era o atual campeão da Europa. O Flamengo até foi elogiado nessa partida, que fez uma partida boa contra o Paris Saint-Germain, mas foi derrotado apenas nos pênaltis. O Flamengo conseguiu um empate no tempo normal e aí foi derrotado nos pênaltis. E o Felipe Luiz saiu, inclusive, dessa partida, todo mundo acho que aplaudiu o Felipe Luiz, porque conseguiu jogar ali juntamente contra o Paris Saint-Germain. Virou a página, começou o ano de 2026 e aí tudo começou a desandar. Campeonato Carioca, colocaram ali sub-20, não conseguiu dar conta, teve que reprogramar tudo que o Flamengo tinha planejado, né? A volta dos jogadores teve que ser antecipada. O Flamengo conseguiu a classificação no Campeonato Carioca, mas veio se arrastando. Aí veio a Supercopa, perdeu para o Corinthians, veio a Recopa Sul-Americana, o Flamengo perdeu as 2 partidas. Isso foi o que mais irritou a diretoria do Flamengo. Não foi nem a Supercopa, mas foi a forma de que o Flamengo estava jogando. Já estamos praticamente no mês de março. O Flamengo não estava conseguindo evoluir. Muitas trocas durante as partidas que o Felipe Luiz fazia não encaixava, não fazia o Flamengo voltar a jogar bem. E aí tudo isso foi desgastando com a diretoria do Flamengo. O Felipe Luiz, ele perdeu as 2 partidas na Recopa Sul-Americana. O Flamengo perdeu no Maracanã por 3-2, acho que todo mundo se lembra. E aí desgastou a relação entre Flamengo e diretoria do Flamengo. E agora, o que esperar desse Flamengo? Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo tem a final do Campeonato Carioca. Eu acho que já tá um clima ruim para essa final. Um clima ruim, porque o Felipe Luiz era, assim, ele tinha um carinho especial pelos jogadores do Flamengo, muitos, né, pelo menos. E agora vamos ver o que vai acontecer. O nome mais citado nesse momento, e provavelmente eu acho que na minha opinião, eu acho que já está tudo acertado entre Flamengo e Leonardo Jardim. E aí? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Escreve aí nos comentários, participe com a gente. Eu nem dormi direito. Olha, vou dizer para você, eu consegui postar um vídeo de madrugada quando eu recebi a informação. Tentei trazer o mais rápido possível para vocês. E vamos ver o que vai acontecer sobre essa situação. Aí, quem será o novo técnico do Flamengo? Como eu falei para vocês, eu acho, na minha opinião, estou tentando averiguar, mas que já está praticamente tudo acertado entre Flamengo e Leonardo Jardim. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.